se você fosse encarregado de vigiar as próprias portas do inferno, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar dois agentes especiais tentando sobreviver e escapar do inferno da Terra e dos mutantes que moram lá. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os homens ocos em Entre as Montanhas. Esses agentes especiais vão descobrir que descumprir certas ordens podem te levar para o inferno, e cumpri-las também. Após esperar por dias em um túnel secreto na encosta de um morro perto de um aeroporto particular, a sniper lituana Draza finalmente percebe que seu alvo estava chegando em um jatinho particular. Então ela entra em posição, e assim que a porta do avião se abre para o homem sair com a esposa, ela dispara um tiro certeiro que finaliza o cara na hora, e deixa os seguranças totalmente confusos como baratas tontas, por não saberem de onde veio a bala. Mais tarde, o agente especial Levi Kane acorda por conta de um pesadelo, se veste e vai dar um passeio na praia para espairar um pouco. Mas enquanto está lá, ele recebe uma mensagem no celular pedindo para que ele compareça em um lugar para falar com alguém importante, e bota importante nisso, pois logo que chega na sala de reunião, ele vê um coronel obedecendo uma senhora antes de sair. Aí assim que fica sozinho com a mulher, conhecida como Bartolomeu, os dois se sentam e trocam um papo para se conhecerem melhor, e quais são as qualificações que tem, pois o pai e o avô do Levi foram militares. Além disso, os feitos do cara como atirador de elite são impressionantes, com 113 finalizações confirmadas e 81 prováveis, que com certeza também foram kills. Sem contar que o cara comenta que os números reais são maiores, por conta de operações secretas. Operações que o cara faz tanto pro setor privado, como para os militares. E aí a senhora questiona por que o cara parou de trabalhar, e ele diz que foi por conta de um psiquiatra que lhe declarou inapto. Mas ele fala que a Bartolomeu já sabe disso tudo. E aí ela questiona se o Levi tem alguém importante na vida, alguém que não consegue viver sem ele. E o cara nega, dizendo que essa não seria uma vida adequada pra ele. Além disso, ele conta que toma uma cachaçinha para dormir melhor, e não usa remédios, pois isso afetaria sua pontaria. E a conversa termina com o Levi dizendo que não voltou a trabalhar por não ter um motivo, mas a Bartolomeu garante que arranjaria esse motivo pra ele. Ao mesmo tempo, a Draza vai até o cemitério falar com o próprio pai, um outro agente aposentado que informa que algum drone militar conseguiu fotografar o momento em que ela finalizou o ricaço no aeroporto. Mas ao invés de estar preocupada com isso, a jovem se sente muito mais desconfortável com o fato de ter finalizado um homem que tinha 4 filhos, e percebendo esse sentimento negativo, o senhor diz que ela poderia jogar toda essa vergonha pra ele, meio que dizendo que assume a responsabilidade e o fardo dessa morte. Fora que para aliviar a mente da filha, o cara também menciona que o alvo vendia minas terrestres e bombas de fósforo, que foram responsáveis por tirar a vida de muitas crianças pobres. Só que como a garota ainda não consegue se perdoar, os dois decidem falar de algo muito mais leve, como por exemplo, o fato de o pai dela estar morrendo de câncer e ter no máximo algumas semanas de vida. Mas brincadeiras à parte, ao dizer isso, o homem diz que irá acabar com o próprio sofrimento no feriado de São Valentim, caso ele dure até lá. E infelizmente, a Draza nem vai poder estar com o seu pai na hora da morte, pois deve se apresentar já no dia seguinte em Moscou para uma nova missão, que pode fazer com que ela fique incomunicável por tempo indeterminado. Ok, de cara nós já podemos ver um gigantesco sinal de alerta na entrevista que foi feito com o Levi, e ele também deveria ter percebido isso, pois além de precisar falar sobre suas habilidades e seus feitos impressionantes em campo, o cara também teve que mencionar sua situação familiar, e essa provavelmente é a parte mais preocupante, simplesmente porque fica bem claro que a Bartolomeu estava procurando por um agente extremamente habilidoso que não tem vínculos com outras pessoas, alguém completamente isolado da sociedade, e que não seria notado caso desaparecesse misteriosamente em combate. Isso é algo muito usado pela CIA e Serviço Secreto Russo, pela facilidade em descarte caso o agente se torne uma ameaça, ou uma vulnerabilidade. Ou seja, o Levi não está apenas indo para uma missão extremamente perigosa e confidencial, como provavelmente também é uma peça completamente descartável, e que pode ser eliminada após a missão, ou até mesmo durante ela, graças ao nível de confidencialidade. É claro que a melhor e a única forma segura de evitar esse destino é recusar essa missão, porém como isso não vai acontecer, o cara poderia usar os contatos que fez ao longo da carreira para criar contramedidas que poderiam garantir a sua sobrevivência, ou pelo menos uma forma de negociar a própria vida. Para isso, o Levi poderia criar um protocolo pré-planejado, com esses contatos que eu mencionei para garantir que caso ele desapareça mais do que o tempo combinado, ou vá de base em circunstâncias suspeitas, arquivos comprometedores sobre a Bartolomeu sejam vazados, caso ele consiga reunir essas informações, né? Afinal, a mulher parece ser extremamente importante, mas ninguém é invisível. Além disso, ele poderia incluir coisas sobre suas missões anteriores, que sejam automaticamente enviadas para agências internacionais, ou a imprensa. Isso tudo para garantir que ele irá voltar com vida. Na vida real, isso é usado por agentes de missões clandestinas, como uma forma de seguro de vida. E não ficou claro se foi feita alguma inspeção no corpo do Levi antes do início da missão. Porém, ele poderia implantar um chip subcutâneo com um GPS oculto, para permitir a localização por aliados em caso de emergência. Já falando daquela missão da Draza, ela poderia tentar usar perucas e disfarces durante a missão, para evitar que seja rastreada após terminá-las.
Algum tempo depois, em setembro, o Levi está sendo transportado de avião para o local da sua próxima missão, quando ele acorda e é abordado por uma agente que lhe pede para colocar os seus pertences, como o celular e relógio, em uma caixa segura, e com isso feito, ela avisa que estão chegando perto da área em que ele deve saltar, e que após chegar ao chão, vai precisar andar mais uns 38 km, até de fato atingir o destino antes das 16 horas do dia seguinte. Com isso dito, o cara pega o paraquedas e salta de avião, caindo em um terreno montanhoso e bem isolado, mas por ser extremamente treinado, ele não tem nenhum problema em atravessar essa bela paisagem perigosa, passar a noite na floresta e então finalmente chegar ao local da missão, que nada mais é do que um desfiladeiro gigante, que se estende por vários quilômetros, e tem duas torres de vigia, uma em cada lado da cratera. Nesse momento, o soldado JD aparece ali e cumprimenta o Levi, mostrando estar feliz por finalmente falar com alguém desde que foi enviado para essa missão um ano atrás. Aí, com as apresentações feitas, eles começam a conversar, com o JD explicando que mesmo após ficar nesse local por tanto tempo, ele ainda não conseguiu descobrir em que país estão. Além disso, ele leva o Levi até a torre oeste de observação, que obviamente é a que fica do lado em que eles estão no desfiladeiro, e revela que essa será a nova casa dele até o fim da missão, uma construção totalmente autossuficiente, com painéis solares e um gerador reserva. Já se tratando de comida, o agente terá que caçar os animais que passam por perto, e poderá pegar algumas coisas da horta que tem ali. Além disso, ele também fala que o contato com a torre leste, que fica do outro lado do desfiladeiro, é totalmente proibido. Não que isso possa ocorrer, já que existem minas terrestres e barreiras táticas de norte a sul do desfiladeiro, que provavelmente impediriam qualquer um de passar. Fora que por conta do movimento que viu mais cedo, o JD acha que o vigia do outro lado também foi trocado. Aí ao entrarem na torre, ele explica que nesse trabalho ele vai ser basicamente um zelador super qualificado, pois tudo o que precisa fazer é andar pela beirada oeste durante o dia e checar como estão as coisas, sendo que a cada 600 metros existe um canhão falanx automático e ele só vai precisar reabastecer a munição, checar as cercas, os invisibilizadores e as minas suspensas. Fora isso, existe um arsenal completo no bunker do lado de fora que ele pode recorrer caso precise de algo. E além disso, ele tem que checar o rádio a cada 30 dias, mas o que realmente intriga o Levi é o tal invisibilizador. Por isso, o JD explica que essas máquinas que estão colocadas a cada 1 km uma da outra, basicamente servem para deixar o desfiladeiro completamente invisível para os satélites que passarem por ali. Afinal, esse local não deve ser descoberto por mais ninguém. Fora que por não existir uma comunicação externa nesse local, ele vai precisar apertar o botão de pânico no rádio de ondas curtas, usado para checagens mensais caso algo urgente aconteça. Assim, os manda-chuvas vão saber que o vigia precisa de ajuda urgentemente, e obviamente que o JD não faz ideia de quem são as pessoas que comandam a missão. Já se tratando das sirenes antiaéreas no topo da torre, elas serão acionadas caso os invisibilizadores falhem de uma vez, ou o desfiladeiro seja invadido, pois será o início do protocolo vira-lata, algo que o JD não faz ideia do que seja. Por isso, se isso chegar a acontecer, é bom levar e sair correndo o mais rápido que puder. Aí, para dar um contexto de toda a missão, o soldado explica que esse local é extremamente secreto, e existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética, atual Rússia, fizeram um acordo para monitorar e esconder o desfiladeiro. Por isso, todo ano, um representante dessas forças é enviado para patrulhar as bordas leste e oeste. Só que o mais doido disso é que nenhum dos chefes de estado que governam os países, desde que o tratado foi feito, ficaram sabendo do desfiladeiro. Ou seja, o negócio é tão secreto que nem mesmo os líderes das nações tomaram conhecimento. Aí, ouvindo tudo isso, o Levi vai ficar curioso para saber se, além de manter o local em segredo, eles também precisam evitar que as pessoas invadam. No entanto, o JD explica que não é nada disso. O objetivo deles é impedir que o que quer que seja lá embaixo suba para a superfície. E para deixar mais claro para o novato, o soldado joga uma granada no buraco. Então, apenas alguns segundos depois, quando a bomba explode, é possível ouvir vários gritos e grunhidos vindo da escuridão do desfiladeiro, algo que deixa o recém-chegado em choque. Então, ele fala que as paredes mais fáceis de subir são as centrais, já que as outras têm sensores que fazem o trabalho. Além disso, essas coisas que estavam gritando são chamadas de homens ocos há vários anos, um nome simples que acabou pegando, e que provavelmente veio do poema do T.S. Eliot. Só que apesar de não saber o que está lá embaixo, com certeza é perigoso, pois depois da Segunda Guerra, 2.400 soldados foram enviados lá para baixo, e nenhum foi capaz de voltar, sendo esse o motivo do porquê agora apenas tentarem impedir que os homens ocos saiam. E o JD sabe disso tudo porque foi contado a ele pelo vigia anterior, fazendo com que no final, tudo isso possa ser apenas um grande telefone sem fio. Apesar disso, a única coisa que o JD consegue imaginar é que numa visão geral, eles estão vigiando a própria porta do inferno. Bom, uma coisa que eu já preciso mencionar logo de cara aqui, que geralmente missões de alto risco ou que são super secretas, os agentes mais requisitados são aqueles com alto treinamento e que não possuem uma família, o que exatamente é o caso do Levi. Isso porque, obviamente, é necessário que a pessoa esteja à altura da missão, mas o ponto principal que eu comentei antes é que se algo der errado, o agente pode sumir sem que ninguém faça muitas perguntas, algo que é essencial nesse tipo de caso. O problema aqui é o seguinte, se esse local é tão secreto e importante como o JD está falando, é um perigo imenso que tantos vigias tenham passado por ali e tenham voltado a viver normalmente no mundo real. Afinal, as únicas pessoas que conseguem manter um segredo a salvo são as que estão em um caixão. Sendo assim, é praticamente certo que todos os antigos vigias foram eliminados no fim do próprio dever, e
E isso é algo que tanto o JD quanto o Levi e a Draza devem ter em mente, pois eu duvido muito que quem está no comando de tudo vai arriscar que algo escape para a mídia. Fora que se o desfiladeiro é tão perigoso quanto parece, seria muito mais vantajoso simplesmente destruir tudo usando uma bomba forte o bastante, o que definitivamente existe atualmente. Mas como isso não aconteceu, os agentes têm outro problema, pois para que estejam sendo gastos tantos recursos para manter esses homens ocos dentro do desfiladeiro, é bem provável que alguém esteja ganhando dinheiro com isso, e não é pouco dinheiro não. Algo que só reforça ainda mais a minha teoria de que todos os agentes são eliminados ao fim do turno de um ano, e o Levi deveria ter percebido isso na hora em que chegou ali. E sabendo disso, a primeira coisa que o Levi deveria pensar é como ele vai sair dali vivo no final desse um ano. E apesar da proibição explícita, o Levi poderia discretamente estabelecer uma comunicação rudimentar com o outro lado, como um código Morse visual usando lanternas. Isso poderia garantir uma troca de informações para saber se existem intenções ou ordens suspeitas, vindo dos superiores do outro lado também, e que isso poderia ser um risco iminente para a vida de ambos ao final da missão. Além disso, ele precisa criar um protocolo de fuga, para caso ele precise fugir dali se aquele protocolo vira-lata entre em ação. Isso inclui encontrar rotas de fuga, ter suprimentos emergenciais e equipamentos de navegação como uma bússola. E como ele percorreu 38 km em praticamente um dia, não seria muito difícil o cara escapar dali. E como ele andou por toda essa distância, ele deve saber muito bem onde tem esconderijos naturais que poderiam usar em uma futura rota de fuga. Além disso, seria bom o cara registrar de alguma forma tudo que acontece ali durante os próximos dias, para ter algo que possa usar para negociar se sua vida acabar sendo colocada em jogo no futuro. Agora, falando sobre o desfiladeiro, se esses homens ocos realmente existem, e tudo isso data desde o período da Segunda Guerra Mundial, não é muito doido imaginar que talvez sejam o que sobrou de uma experiência científica dos governos. Afinal, nessa época, muitos governos tentavam fazer de tudo para ganhar a guerra. O Bigodinho, por exemplo, até mesmo tentou criar uma espécie de nave que parecia mais um disco voador, entre outras coisas, é claro. No dia seguinte, o JD vai embora, e o Levi finalmente começa sua missão como vigia único da Torre Oeste. E apesar de ser apenas o primeiro dia, ele já parece bem desconfortável com o quão solitário e desolado é ali na torre. O que ele não sabe é que nesse momento, o helicóptero que iria tirar o JD dali acaba de chegar. O único problema é que na hora em que o cara sobe a corda e confirma a identidade para o soldado que estava ali, ele é atingido na cabeça por seu próprio compatriota, que avisa imediatamente a agente Bartolomeu que o trabalho tinha sido feito. Um mês depois, em outubro, é possível ver que o Levi já se acostumou totalmente com a vida na torre, e com as suas tarefas de checagem do invisibilizador, do canhão e das minas. Aí vendo que estava tudo no lugar, ele volta para casa e usa o rádio de ondas curtas para falar com a base de comandos. Então ele usa o código de identificação e também conta que o status do invisibilizador é verde, ou seja, tudo nos conformes. E assim que as informações são passadas, o agente da base desliga imediatamente, ignorando completamente a pergunta que o vigia queria fazer. E aí, para passar um tempo, o cara decide consultar a biblioteca da torre para ler um pouco. Mas enquanto escolhe o que ler, ele percebe que atrás da estante tinham algumas frases que foram deixadas ali pelos antigos agentes, sendo que uma delas é a seguinte: se você se sente só quando está só, está em má companhia, o que parece ser a frase perfeita para esse trabalho. Após isso, o cara está colhendo algumas coisas na horta, quando de repente escuta um barulho de motosserra vindo do outro lado do desfiladeiro. Então ele sobe a torre e usa o binóculo para dar uma espiada em quem estava no lado leste, e descobrindo que era um agente, ele decide observar um pouco mais, algo que não dá muito certo, já que a Draza usa o seu sexto sentido para olhar diretamente para o coitado do Levi, que volta para dentro todo sem jeito. Mais tarde, no meio da noite, ele é acordado por uma tempestade de raios, e já se levanta agarrando a arma, pensando que alguém estava ali para acabar com ele. E por conta da adrenalina, ele acabou quebrando um copo e cortando o próprio pé. E logo que retira o caco de vidro, o cara dá mais uma espiada na Draza. Após isso, outro mês se passa, e em novembro chega o aniversário da Draza, que ela obviamente comemora sozinha. Só que como não quer que essa data seja tão solitária, ela atira pra cima para chamar a atenção do Levi, e usa uma mini lousa para perguntar o nome dele. Porém, de primeira, ele apenas responde escrevendo num papel que os dois não têm permissão para terem contato. O que ela fica de cara ao ver quão certinho era esse vizinho distante. Apesar disso, ela não desiste e se apresenta, falando o próprio nome, contando que era o seu aniversário e que por isso iria fazer o que quisesse, algo que parece dar certo, já que o Levi também revela o nome dele, e oferece um brinde em comemoração a essa data especial. Aí vendo que os dois se deram bem, ela coloca uma musiquinha, e fala para o Levi mostrar alguns passos de dança. Mas como ele responde que não é bom em dançar, ela pergunta no que ele realmente é bom, e o Levi diz que é um bom atirador. E vendo isso, a Draza pergunta o quão bom, e aponta para a garrafa ao lado dela, praticamente pedindo para que ele atire. Só que como ele se recusa a fazer isso, a própria Draza pega o rifle e atira na garrafa do cara, que se sente desafiado e atira na garrafa de vinho dela. Então ela fica animada e coloca outra garrafa em cima da própria cabeça, mostrando que ou é muito doida ou confia bastante na habilidade que ele demonstrou. Porém, antes que ele possa fazer qualquer coisa, ela desliga a música, entra no modo sério e aponta para a parede central do desfiladeiro, que fica embaixo da torre de vigia do Levi. Aí, percebendo a seriedade dela, ele decide ver o que tinha ali. No início, nada parece fora do normal, mas logo que a luz dos refletores bate no ponto certo, ele vê algumas criaturas mutantes
mutantes bizarras escalando para tentar escapar do buraco. Então a gente não perde tempo e começa a atirar nas minas terrestres para explodir os monstros. O problema é que apesar das explosões eliminarem vários, ainda tinham muitos outros quase escapando. Por sorte, a Draza pensa rápido e usa a minigun da torre de vigia para metralhar os homens ocos, que finalmente caem de volta para o fundo do desfiladeiro. Só que assim que as coisas se acalmam do lado leste, a Draza sente algo de errado e começa a recuar calmamente para trás. E ainda bem que ela faz isso, pois do nada um homem oco mete as garras bem onde a jovem estava e escala para cima da torre de vigia. Ou tenta, né? Já que ela puxa uma pistola rapidamente e finaliza o mutante, jogando ele de volta para baixo. Mas sem perder tempo, ela vê que tinham mais criaturas subindo e começa a atirar neles, chamando a atenção do Levi, que age rapidamente para ajudar a colega de trabalho. O único problema é que um dos mutantes cai em cima de uma mina suspensa e causa uma baita explosão, que faz detritos voarem para todo lado, e um desses fragmentos atinge o ombro da Draza. Além disso, o Levi percebe que eram mutantes demais para eliminar apenas com um rifle, e também decide usar a minigun para acabar com eles. Isso dá tempo suficiente para a Draza se recuperar na medida do possível e correr para perto da minigun. E aí dessa forma, os dois cruzam a mira e acabam com os fugitivos de ambos os lados do desfiladeiro. E como não era apenas a parede central que estava sendo escalada, as torretas automáticas cuidam dos homens ocos, que ultrapassam um certo limite marcado por um sensor a laser. Assim que amanhece e as coisas parecem se acalmar, a Draza enfrenta a dor e dá um jeito de tratar o ferimento. Aí percebendo que o Levi está de olho nela com a mira do rifle, ela se escora para perto da lousa e escreve ironicamente, melhor aniversário de todos, fazendo com que o cara caia na gargalhada. Aí mais tarde, o agente desce para a borda do desfiladeiro e repõe as minas suspensas que foram explodidas durante a noite. O bizarro é que enquanto ele está ali, um tipo de drone sai do fundo do buraco, se aproxima dele sem se tornar alvo das torretas automáticas e simplesmente voa para longe, deixando o Levi e a Draza totalmente confusos. Ok, foi basicamente como eu tinha dito. Era bem óbvio que os vigias que viram coisas tão secretas jamais conseguiriam voltar para a sociedade. Me espanta que esses soldados tão bem treinados não tenham imaginado coisas tão básicas como essa. Ainda mais levando em conta que após tantas missões, já deveria ter ficado claro que eles não são nada mais do que peões à mão de quem tem poder. Além disso, agora muitas coisas já podem ser teorizadas e explicadas de uma maneira bem mais embasada, pois como eu disse antes, é bem provável que esse desfiladeiro todo esteja sendo mantido em segredo porque existe uma força extremamente poderosa lucrando às custas dele. E aquele drone só prova que é exatamente isso que está acontecendo. E se tratando de algo que pode até mesmo deixar o presidente dos Estados Unidos no escuro, eu só consigo imaginar duas possibilidades. Uma é que o desfiladeiro pertence a alguma família extremamente antiga, que tem uma mãozinha em tudo que é negócio do mundo, tipo aquelas histórias dos Rockefeller ou dos Rothschild, só que ainda mais poderosos. Ou como agora nós sabemos que tem mutantes lá embaixo, eu diria que existe algo a ver com pesquisa genética ou armas bioquímicas. Aí nós vamos de empresas privadas até forças militares que querem criar super soldados iguais ao Capitão América. E sinceramente, não precisa pensar muito para chegar nessa solução, pois como eu falei antes, a guerra movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Pode parecer algo horrível aos olhos de qualquer um que tenha bom senso, mas aos olhos de quem está lucrando com isso, esses campos de batalha nada mais são do que jogos de tabuleiro. Imagine só se pudesse ser criada uma peça que pode mudar completamente o rumo das guerras. A pessoa que tivesse esse poder iria lucrar mais que qualquer outro. Afinal, sempre estaria ganhando e conseguiria reverter qualquer derrota em uma vitória. Mas tirando as teorias de lado, a segurança da parte central do desfiladeiro me parece ser bem precária. Não dá pra saber ao certo o que motiva os homens ocos a subirem. É claro que é escapar, né? Mas eu digo sobre o momento específico em que eles vão decidir meter a fuga. Pois ambos só notaram que os mutantes estavam subindo quando eles estavam no meio do caminho. E teve um que até conseguiu subir na torre. E isso é muito perigoso, galera. Pois os homens oco podem tentar subir no meio da noite, silenciosamente, quando ambos estiverem dormindo, e simplesmente fugirem ou eliminarem os guardas da torre na surdina. Por isso, aqueles sensores a laser deveriam cobrir todas as partes do desfiladeiro para evitar surpresas como essa. Também deveriam ter equipamentos infravermelhos ou com visão térmica noturna, para detectar imediatamente qualquer movimentação no desfiladeiro. Além disso, as minas poderiam ser colocadas diretamente nas rochas, para garantir que os mutantes iriam ativá-las, pois suspensas assim é bem mais difícil, sem contar que as minas com sensores de pressão ou proximidade seriam muito mais eficientes. Já a Draza precisa ficar esperta com esse ferimento e tomar todos os cuidados possíveis, pois ficar isolada e ferida nesse lugar é praticamente uma sentença de morte. Então ela precisa limpar o ferimento e tomar antibióticos para evitar uma possível infecção. E agora que eles sabem que tem uma ameaça real ali e a comunicação não é tão eficiente, já que ficar apontando para um lugar a vários metros de distância não é garantido de que o outro vai entender, eles precisam combinar sinais de emergência, como 3 flashes curtos da lanterna significar perigo extremo, e que eles precisam sentar a bala nos inimigos. E se os contratantes querem manter algo em segredo sobre a pesquisa que eles estão fazendo ali, aquele drone saindo de dentro do abismo não é algo muito discreto, hein? Tá na cara que eles estão coletando informações dos ataques da noite anterior.
Algum tempo depois, em dezembro, bem perto do Natal, o Levi vê que algumas lâmpadas estavam fracas e precisavam ser trocadas. Aí, ao invés de jogá-las fora, ele tem uma ideia muito boa. Dessa forma, assim que anoitece, a Draza sai para o lado de fora e vê que o agente tinha decorado uma árvore toda com as lâmpadas, escrito Feliz Natal Draza, algo que a deixa muito feliz. Então, no dia seguinte, os dois levam Neve para o topo da torre e fazem um boneco um do outro para meio que dizer que estão passando o Natal juntos. Aí dessa forma, os dias vão se passando, com os dois dando um jeito de sempre estarem fazendo alguma coisa juntos. Desde jogar xadrez até tocar uma bateria improvisada, o que é claramente uma referência ao Gambito da Rainha e Whiplash. Meses depois, em fevereiro, é possível ver que os dois já viraram um ponto de apoio um do outro nesse fim de mundo. Tanto que quando o Levi vai fazer a patrulha de rotina e não vê a Draza do outro lado, ele fica meio estranho. Por isso, ao anoitecer, o cara escreve no seu diário tudo que sentiu nesse dia 14. O que ele não sabia é que o dia 14 é o dia de São Valentim, o mesmo dia em que o pai da Draza disse que iria dar um jeito no próprio sofrimento. Por isso, assim que vê ela sentada à mesa, ele diz que sentiu falta dela na patrulha e pergunta o que aconteceu. Aí, apesar de estar triste, acendendo uma vela para o falecido, ela explica que teve um dia difícil e fala que gostaria que o Levi estivesse ali. Só que tudo que o cara viu foi isso aqui. Brincadeira, galera, mas essa frase parece ficar na cabeça do cara. E aí, no dia seguinte, pensando no que a jovem disse e na frase que está lá na parede, só quem se arrisca a ir longe demais pode descobrir até onde pode ir, o cara decide que está na hora de descobrir o quão longe pode ir. Por isso, o cara faz o que qualquer homem faria numa situação dessas, tudo que for necessário para chegar até a Morena. Então ele modifica a munição de um lança-mísseis para acabar com o efeito explosivo, pega toda a corda que tinha no bunker e liga uma das pontas no míssil modificado. E como boa parte desse projeto é feita do lado de fora, a Draza percebe o que o cara queria fazer e fica toda animada em saber que logo logo poderá ter companhia. Aí, decidido a fazer a travessia, o Levi atira o míssil modificado na floresta ao lado da torre de vigia leste e consegue atingir uma árvore. E vendo isso, a Draza desce rapidamente, pega um extintor de incêndio e vai até onde estava o projétil. Então ela não perde tempo, apaga o pouco de fogo que ainda tinha no míssil e amarra a corda na árvore para garantir que nada dê errado. Com isso feito, ela volta para cima da torre e vê o Levi parado, perguntando o que ela acha de jantarem juntos essa noite, algo que realmente deixa a jovem feliz. E aí, com tudo preparado, o agente pega algumas flores, um rifle, uma mochila e se lança para o outro lado através da corda. Assim que chega do outro lado, todo cansado de precisar se empurrar metade do caminho com as mãos, o cara finalmente se encontra com a Draza, e no início ele parece ser bem ruim de papo. Mas então a gente entrega as flores e fala que não consegue parar de encará-la, porque o verde dos olhos dela é muito mais forte do que ele jamais imaginou, algo que parece deixar a Draza toda sem jeito, no bom sentido é claro. E para sair dessa situação, ela fala que o Levi está fedendo e que pode tomar um banho no banheiro do vestiário antes de entrar na torre, pois vai entregar as roupas dos vigias anteriores para que ele vista. Só que enquanto o cara está se lavando, a Draza decide pregar uma peça nele e coloca as roupas em um varal longe do banheiro, fazendo com que o Levi precise correr alguns metros pelado para poder se vestir, enquanto ela dá uma espiadinha nas câmeras. Mais tarde, os dois sobem e conversam durante o jantar, conhecendo um pouco mais um do outro. Já que ao descobrir que o cara é um sniper de elite, a Draza fica curiosa para saber qual foi o tiro mais longo que ele já deu. E aí, humildemente, o Levi revela que foram 3.200 metros, o que impressiona demais a garota. Aí, depois de falarem mais sobre missões e essa vida militar, eles entram em um papo um pouco mais profundo a respeito de como lidam com as coisas que fazem. Pois ao contrário da Draza, que sempre contou tudo para o próprio pai, o Levi teve que guardar tudo para si mesmo, já que não tinha com quem desabafar. E isso lhe afetou negativamente, já que de tanto tentar enterrar essas memórias, ele tem pesadelos até hoje com a sua primeira finalização. Além disso, o cara também revela a curiosidade que tem para saber o que estão fazendo ali e quem são os homens ocos. Por outro lado, a Draza fala que seu pai sempre lhe disse que algumas coisas são melhores que fiquem ocultas. Afinal, o que os olhos não veem, o coração não sente. Não que ela fale isso, porém é basicamente a mesma analogia. Só que o Levi diz que na realidade, não saber a verdade é o que realmente te deixa louco. Após essa conversa, os dois entram e a Draza consegue convencer o Levi a dançar com ela, o que parece ser tudo que a jovem queria há um bom tempo. E dessa forma, ela descobre que ele obviamente sabe dançar. E aí, no esfrega-esfrega, eles acabam dando uma relaxada. Em seguida, os dois decidem olhar as estrelas, e a Draza fala para o cara a respeito da morte do próprio pai, perguntando o que ele costuma fazer quando fica triste. Aí, ouvindo isso, ele revela que escreve alguns poemas. Afinal, até mesmo fez um curso disso. Fora isso, o cara também conta que estava escrevendo um sobre ela, chamado Ela Implodiu à Noite, algo que deixa a garota feliz e faz ela esquecer da tristeza. Bom, se isso aqui não é prova de que um homem pode fazer qualquer coisa por uma paixão ou por uma relaxada, eu não sei o que é. Mas tirando a parte fofinha de lado, esse plano vem com grandes riscos, galera. Afinal, comunicar-se com o outro lado já era proibido. Imagina atravessar para lá. Tem grandes chances da empresa responsável pela pesquisa no desfiladeiro monitorar tudo que acontece ali por câmeras escondidas em árvores ou nas próprias torres. Então tem uma grande chance deles saberem sobre essa travessia e também sobre a relaxada, né? Fora isso, galera, o Levi deixou o seu lado da montanha totalmente desprotegido, e isso acaba influenciando diretamente no lado da Draza também. Pois vocês lembram que no primeiro ataque
Drake, quem viu os homens ocos subindo no lado do Levi foi a Draza. Então eles poderiam ser atacados, ou até mesmo algum dos homens ocos escaparem na surdina pelo lado oeste. Eu até mesmo ficaria preocupado de ter algum método de contenção para impedir essas travessias, e troca de informações pela empresa que gerencia tudo. Afinal, isso poderia acabar colocando em risco a operação deles. Mas pelo jeito, eles não estão tão preocupados assim com o papinho e a relaxada dos dois, a ponto de tentar impedir o contato. E falando por um lado mais psicológico, é ótimo que os dois estejam interagindo dessa forma, porque no mínimo, seria quase torturante passar um ano sozinho em um local tão inóspito e afastado. Não que isso seja algo impossível. Uma pessoa com bons passatempos e uma mente preparada não teria muitos problemas além da forte solidão e uma vontade terrível de correr para a cidade. Mas ainda assim é bom ter companhia para essa situação, ainda mais levando em conta que existem terríveis mutantes ali, que facilmente causariam pesadelos durante a noite e não deixariam ninguém ter um descanso real. No dia seguinte, os dois se despedem com um beijo e o Levi decide voltar para a Torre Oeste. O problema é que no meio do caminho, algumas minas são acionadas pelos mutantes que estavam tentando escapar, e por conta das explosões, um detrito atinge a corda, que se rompe e faz o agente cair. Mas por sorte, ele consegue acionar o paraquedas. Aí vendo o que tinha acontecido, a Draza não perde tempo e corre para o bunker, onde pega várias armas e munições. Aí ela pega um paraquedas e se joga no desfiladeiro atrás do Levi, sem se importar com a própria segurança. Chegando lá embaixo, ela acaba caindo dentro de um rio com uma correnteza muito forte e ficando presa submersa por conta do paraquedas. Então ela age rápido e usa uma faca para se soltar das cordas, fazendo com que seja levada rio abaixo e acabe perdendo o ascensor. O bom é que apesar de bater em várias pedras, ela consegue se segurar em um tronco e sair da água. Paralelo a isso, o Levi acorda pendurado em uma árvore e vê que tinha um tipo de centopeia mutante bem próxima se preparando para atacar. Por sorte, o cara consegue sacar a arma a tempo e atirar na criatura, algo que é ouvido pela Draza. Com isso feito, ele se solta da mochila e cai no chão. O problema é que as raízes da árvore pareciam ter vida e prenderam o cara com uma seiva pegajosa. E aí, com ele incapacitado, vários dentes bizarros saem do chão para devorar o coitado. A sorte dele é que a Draza aparece nesse momento metendo bala nas raízes, que retraem rapidamente os dentes. Então ela corta os filamentos grudentos e solta o Levi, que fica feliz e incrédulo em ver que a garota realmente tinha se jogado no desfiladeiro por ele. Assim que o agente se levanta, os dois partem em direção à parede leste para subir usando a corda arrebentada. Mas as coisas obviamente não vão ser tão fáceis, pois do nada, 3 cavaleiros mutantes montados em cavalos mutantes aparecem ali para atacar o casal, fazendo com que a situação se complique rapidamente. O bom é que apesar de estar em desvantagem numérica, os agentes conseguem reverter a luta com muito esforço e acabar com a vida de 2 cavaleiros, enquanto que o outro foge sem olhar para trás. Aí investigando um pouco os homens ocos que foram derrotados, eles percebem pelos uniformes que são todos soldados que entraram ali no fim de 1940, ou seja, eles são parte daquela unidade que nunca voltou. Só que como a luta causou muito barulho, eles decidem seguir em frente para não serem cercados por mais mutantes. Dessa forma, os dois passam pelo que parece ser um antigo campo de guerra. O único problema é que todos os cadáveres eram mutantes e pareciam ter se transformado em algo extremamente bizarro e assustador. Em seguida, eles chegam a uma cidade que no mínimo lembra muito Silent Hill e claramente foi atingida por uma terrível tragédia, antes mesmo de ser consumida por o que quer que esteja afetando o desfiladeiro. Porém, enquanto estão ali, um terrível grunhido pode ser ouvido se aproximando da cidade. E como não querem ser devorados, os dois entram em uma igreja que está ali perto. Nessa igreja, os dois percebem que tinham vários cadáveres sentados nos bancos, e na mão de um dos corpos, o Levi encontra Cianeto, o que mostra que essas pessoas decidiram dar um fim ao próprio sofrimento, antes que se transformassem em mutantes. O problema é que nem ali mesmo era seguro, pois de repente eles escutam vários sons de passos ecoando pelas paredes. Então os dois fazem silêncio e checam os arredores. Aí assim que olham pra cima, várias aranhas mutantes bizarras com abdômen em forma de crânio começam a se jogar em cima deles. As aranhas não são tão fortes, mas por conta do número e do tamanho acabam dando muito trabalho, fazendo com que precisem se juntar para dar o fora dali. Mas na hora que estavam para sair, 3 mutantes entram com tudo na igreja e os atacam junto com as aranhas, o que faz a dupla ficar em uma posição extremamente desvantajosa e quase serem enviados dessa para uma melhora. Por sorte, eles são extremamente treinados e conseguem trabalhar juntos para se livrarem dos inimigos, e até mesmo as aranhas dão uma ajuda, pois elas também atacaram os mutantes. E então a Draza usa uma granada para estourar a parte traseira da igreja, e os dois saem correndo dali sem olhar para trás. Aí, para não ficar no descampado e se tornarem alvos fáceis, eles se aproximam das paredes do desfiladeiro e encontram a entrada de um antigo bunker militar. O casal entra sem problemas e veem que logo atrás da portinha tinha uma barricada para impedir que os mutantes passassem. Só que por garantia, os agentes recarregam as armas e só então seguem em frente, atravessando a barricada e entrando mais a fundo no bunker. Ok, existiam apenas 2 coisas que a Draza poderia fazer aqui. A primeira era justamente se jogar lá pra baixo e tentar salvar o novo namorado. Já a segunda era dar meia volta e sumir dali como se nada tivesse acontecido, pois se ela tentasse falar com a própria agência sobre isso, não demoraria mais do que algumas horas para que um esquadrão de extermínio fosse enviado para se livrar da mulher. Afinal, ela não apenas descumpriu as ordens, como também viu coisas demais, o que basicamente a transforma em um perigo ambulante. Felizmente a relaxada da noite anterior parece ter sido boa, e ela decidiu ajudar o Levi. Além
Além disso, o Levi foi extremamente burro aqui. O cara deveria ter usado o binóculo da Draza para verificar qual era a situação na parede do penhasco, pois como já foi visto há pouco tempo, os mutantes escalam com frequência, e acabou ativando as minas suspensas. O que com um segundo para pensar, fica bem claro que é um perigo imenso para alguém que estava atravessando em uma corda, já que se não fosse um detrito cortando a corda, outra coisa poderia tê-la rompido, como por exemplo, o próprio fogo da explosão. E como a Draza estava decidida a ir atrás do namorado, ela precisava pelo menos ter levado mais armas, e um segundo ascensor por garantia. Claro que isso seria um peso a mais, porém também seria segurança a mais, né? O que é bem necessário nesse local, já que é sempre bom ter uma redundância nas coisas que faz. O paraquedas do Levi que o diga. Sem isso, esse cara ia se esborrachar que nem panqueca. Fora isso, os soldados mutantes fizeram um ataque a cavalo bem organizado, e que parece ser algo que eles ainda se lembram de quando eram vivos. Por isso, o casal deve seguir em frente a partir de agora em diante, tendo em mente que existem pelo menos 2000 possíveis mutantes que sabem táticas de guerra, o que vai ser bem mais difícil de se enfrentar do que um monstro comum que não pensa em nada. Sem contar que agora, estando dentro desse bunker, eles podem investigar o que tem lá para entender melhor o que aconteceu nesse lugar. A parte de dentro do complexo está cheia do que parece ser plantas mutantes ou algo do gênero. Apesar disso, nenhum mutante de verdade dá as caras para fazer um ataque. E assim os dois conseguem investigar o local com certa tranquilidade, o que lhes permite encontrar algumas coisas bem terríveis, como cadáveres mutantes bizarros e um tipo de laboratório militar. Além disso, na hora em que o Levi acha um rolo de filme antigo escrito Deus nos perdoe, a Draza o chama para mostrar o gerador reserva à base de propano. E como o propano é estável por tempo indefinido, os dois decidem arriscar e ligam o gerador. Aí com a energia restaurada, o Levi encontra um projetor, coloca a fita que acabou de encontrar, e então a dupla assiste a gravação feita pelo cientista-chefe de um projeto, iniciado ao mesmo tempo em que a bomba atômica do Oppenheimer. Só que ao contrário do Oppenheimer, toda essa cidade militar montada no fundo do desfiladeiro estava pesquisando armas bioquímicas. O problema foi que um terremoto de 8,1 graus atingiu a região e danificou os equipamentos, fazendo com que a toxina vazasse e contaminasse todo o desfiladeiro. Como resultado, todos os organismos vivos começaram a se fundir, o que acabou resultando nas mutações atuais. A parte boa é que essa mutação só ocorre depois de muita exposição à toxina, e os sintomas começam a aparecer dentro de 5 dias, o que significa que ficar algumas horas ali embaixo não deve ser um problema. Além disso, os dois também encontram uma sala que contém equipamentos relativamente novos, do início dos anos 2000, mostrando que definitivamente alguém esteve ali embaixo após a expedição dos anos 40. Aí, aproveitando a energia do gerador, eles ligam o computador e dão uma espiada no que tinha ali, descobrindo assim que tudo aquilo pertencia a uma empresa de pesquisa biológica, chamada Dark Lake, que também deve ser quem os enviou para vigiar o desfiladeiro. E os estudos de DNA mutante são feitos através daquele drone que foi visto anteriormente, pois ele desce pelo desfiladeiro, recolhe DNA dos híbridos e leva para o laboratório da empresa. Isso tudo para que melhorias sejam feitas na criação de super soldados mutantes. Fora isso, o Levi encontra uma pasta chamada Vira-Lata e descobre que esse protocolo nada mais é do que uma grande autodestruição, que vai dizimar tudo em uma área de 4,2 km. Sabendo disso tudo, os dois decidem sair dali o mais rápido possível, para evitarem ficar expostos tempo demais a essa toxina. Mas antes de saírem, o Levi fala que independente do que aconteça, todos esses meses valeram a pena, pois pelo menos a conheceu. E ouvindo isso, a Draza concorda, dizendo que esse encontro não foi nada fácil. Só que as dificuldades reais estão apenas começando, pois assim que atravessam a barricada, a Draza avisa que a mochila de munições que tinha deixado ali anteriormente acabou sumindo. Nessa mesma hora, o casal escuta alguns gritos de mutantes e entendem que foram eles que pegaram a mochila, deixando claro que apesar de tudo, as criaturas ainda mantêm um pouco de inteligência de quando eram humanos. Porém, como não dá pra ficar ali, os dois abrem a porta e percebem que a mochila estava abandonada a alguns metros em uma área descampada, o que era obviamente uma armadilha armada pelos homens ocos. Aí, para atrapalhar a visão dos mutantes, os agentes jogam bombas de fumaça para igualar o jogo, e com a fumaça cobrindo a área, os dois vão calmamente até a mochila, observando os arredores prontos para atirar. Mas isso estranhamente não é necessário, já que os soldados inimigos não aparecem para atacar. O problema é que na hora em que a Draza pega a mochila, um laço se forma sob o seu pé, e ela começa a ser arrastada para longe dali pelo cavaleiro que tinha preparado essa armadilha. Enquanto é arrastada, a Draza até tenta reagir e se soltar com uma faca, porém por conta das batidas do trajeto, a faca acaba caindo. Aí sem opções, ela começa a atirar no cavaleiro, só que isso também não dura muito, pois a coitada acaba batendo a cabeça em um tronco e desmaiando. Já se tratando do Levi, ele viu que a namorada tinha sido levada embora, e saiu correndo atrás dela, seguindo as marcas no chão, e dessa forma ele chega em uma antiga instalação bioquímica abandonada. Bom, com todas essas novas informações, o mínimo que esses dois deveriam fazer é tentar improvisar alguma proteção contra a toxina, como máscaras de tecidos para reduzir riscos de contaminação. Afinal, parece que ela está pairando naquele nevoeiro. Isso já ajudaria a prolongar o tempo seguro de permanência ali, e aumentaria as chances de sobreviver sem ser infectado. Dito isso, todo mundo sabe que se uma situação parece uma armadilha, é claro que ela vai ser uma armadilha, né, cacete? É bem óbvio que o maior erro aqui foi o da Draza em deixar a mochila de munições para trás. É claro que ela não tinha ideia de que os mutantes iriam ter tanto discernimento para roubar a bolsa, porém, não havia motivos para deixá-la para trás, ainda mais se tratando de algo tão importante. Mas aí, não satisfeita, uma mercenária altamente treinada como a Draza cair em uma armadilha tão
óbvia assim pra mim já é demais. E aí na sequência teve mais um erro, que foi na hora em que estava sendo arrastada e puxou a pistola. E não, o erro não foi pegar a arma, o erro foi tentar atirar no cavaleiro ao invés de atirar no cavalo, que era o alvo muito maior e mais fácil de acertar. Além disso, se por um milagre ela conseguisse fazer isso, atirar na corda também seria uma opção um pouco viável, mas muito mais difícil, né? E a melhor forma de fazer isso seria focando o tiro na corda que estava perto do próprio pé. Só que honestamente seria bem mais arriscado e não valeria a pena. Fora isso, ao invés de focarem tanto em ataques frontais, a dupla também deveria ter ficado atenta e imaginado que poderiam ter armadilhas do lado de fora. Afinal, esses soldados mutantes lutam usando táticas e armas de mais de 75 anos atrás, e entre essas táticas obviamente estavam as armadilhas. Além disso, por mais doido e fora da realidade que isso possa parecer, realmente existem vários projetos atualmente que visam melhorar os soldados, aumentando a força e principalmente a resistência deles, para que possam aguentar lutar nas guerras por mais tempo, principalmente através de exoesqueletos como o projeto DARPA dos Estados Unidos, o que é bem mais realista do que algo que envolva bioquímica e mudança genética, né? Apesar disso, eu não duvido que realmente existam esses tipos de experimentos por debaixo dos panos, algumas coisas que nós, meros mortais, nunca nem vamos ouvir falar antes que estejam prontas e sendo usadas. Paralelo a isso, a Draza está amarrada e suspensa no covil do mutante, quando é acordada com a criatura arrancando sem dó um galho que tinha entrado no seu abdômen durante o caminho até ali. No entanto, por ser uma agente altamente treinada, ela não se dá por vencida e se impulsiona para frente para conseguir cair no chão e atacar o Homem Oco, começando uma briga corporal com a criatura. Mas como dificilmente conseguia causar qualquer dano usando apenas as mãos, ela pega um pedaço de ferro e usa isso para golpear o mutante. Aí depois de muita porradaria, a gente consegue arrancar a cabeça da cobra do Homem Oco. E sim, é apenas uma cobra real mesmo, não pensem em besteira aí, galera. Isso deixa o mutante putaço da vida e faz ele sacar a espada para finalizar a garota, que entra em uma péssima situação, já que claramente ela tem desvantagem em tamanho, força e resistência. A única parte boa disso é que ela consegue fazer a espada do inimigo cortar as suas amarras, não que isso ajude muito na luta, né? Por sorte, nessa hora, o Levi aparece ali descendo chumbo no Homem Oco, que finalmente é finalizado. Então os dois pombinhos se abraçam para comemorar que ainda estão vivos, e o Levi inspeciona o cadáver do mutante, descobrindo assim que se tratava do Bradford Shawn, o primeiro vigia da torre, e aquele que deu o nome aos Homens Ocos. No mínimo irônico, né? Mas como não é hora de pensar nessas coisas, o Levi pega a espada do cara e sai dali com a Draza, guiando-a pelo local e contando que se trata de uma instalação de mísseis químicos, os mesmos que foram atingidos pelo terremoto e acabaram sendo danificados, o que resultou na liberação da toxina e nessa mutação terrível do desfiladeiro. A única parte boa é que o contaminante parece estar apenas na névoa tóxica. Aí, para sair dali, eles acabam sendo obrigados a passar por um caminho basicamente todo dominado por seres orgânicos mutantes, que claramente ainda estão vivos. Se é que dá pra chamar isso de vida, né? Só que após o Levi passar pelo caminho sem nenhum problema, a Draza acaba encostando nesse ser gigante, formado por vários tipos de organismos, e é atacada por eles, o que força o Levi a sacar a espada para cortar os membros que prendem a garota. E aí, como resultado, isso enfurece os mutantes mais fortes desse ecossistema, que colocam um alvo nas costas do Levi e vão atrás dele, agarrando o cara pela perna. Por sorte, a Draza pensa rápido e atira uma granada no meio desses organismos, que são queimados e param o ataque por um tempo, permitindo que os dois saiam correndo para as escadas e subam até a superfície. Chegando lá, os dois entram em um galpão e encontram um jipe militar, o que deixa o Levi bem feliz, dizendo que sabe como sair dali, pois o guincho de um jipe antigo como esse é poderoso o suficiente para servir como ascensor. Aí, sabendo disso, eles fazem ligação direta no veículo e vão embora rumo à parede leste, onde está a corda arrebentada, sendo que no caminho os dois passam até mesmo pela bomba do protocolo vira-lata. Assim que chegam na floresta da parede leste e encontram o cabo, o Levi corre para conectar o guincho, e como alguns mutantes chegam para atrapalhar, a Draza mete bala neles até ficar sem munição. A parte boa é que isso deu tempo suficiente para o cabo ser conectado. Aí, por ter ficado sem munição, a Draza assume a direção do veículo para acelerar o processo de subida, enquanto que o agente acaba com os Homens Ocos ao mesmo tempo em que o Jeep sobe a corda. Esse plano realmente dá certo, e em pouco tempo o casal consegue subir uma boa parte da parede graças ao guincho potente do veículo. O problema é que quando pensavam que tudo estava bem, os Homens Oco aparecem ali escalando a montanha atrás deles. Então a Draza usa uma caixa de ferramentas para manter o acelerador acionado, e os agentes começam a lutar com os mutantes, usando as armas brancas que têm à disposição, que são um machado e uma espada antiga. E aqui já virou qualquer gameplay aí da sua escolha, porque a batalha se estende por uns bons minutos, e os agentes, por mais treinados que sejam, ficam em desvantagem por conta do número de inimigos, fazendo com que o Levi quase caia do veículo. Por sorte, ele consegue se agarrar no último minuto. E aí, vendo que tinham muitos mutantes escalando a parede, a Draza fala para ele furar o tanque de propano, e é exatamente o que o cara faz. E quando os mutantes ficam encharcados no combustível, o agente lança um sinalizador para baixo, e sobe correndo para a parte da frente do veículo. Nessa hora, todos os mutantes são
queimados e o veículo explode, ficando em chamas e parando de subir. Percebendo isso, os dois se apoiam em uma parte da parede e cortam o cabo que prendia o Jeep, fazendo com que ele despenque para baixo. Ok, uma coisa que a Draza poderia ter tentado fazer na hora que atacou o Homem Oco e conseguiu se aproximar bastante dele era agarrar a espada que estava na sua cintura. É claro que isso seria difícil de fazer, porém com certeza valeria muito a pena se desse certo. Afinal, só não faria com que ela adquirisse uma ótima forma de se defender e atacar, como também evitaria que o mutante gigante e quase imune a golpes ficasse ainda mais poderoso nos ataques. E sim, ela poderia ter tentado sair correndo dali após o primeiro ataque, porém a jovem não estava apenas com as mãos amarradas, como também estava ferida, não conhecia o local e muito provavelmente iria dar de cara com ainda mais mutantes, o que seria basicamente o fim da linha. Por isso, a melhor chance que ela teve foi realmente nesse ataque frontal realizado de surpresa. Além disso, após salvar a garota e pegar a espada do mutante, o Levi deveria ter entregado a arma de fogo para ela. Afinal, assim ela teria uma forma de se defender e atacar os inimigos, sem comprometer ainda mais o corpo que já está bem ferido, enquanto que ele, por outro lado, tem menos machucados, poderia usar a espada para lutar. Fora isso, os dois tinham que ter aproveitado que estavam em uma base militar e em um local com veículos de guerra para procurar por mais alguns armamentos úteis, como granadas e outras armas. Afinal, eu duvido muito que após a infecção de todo o desfiladeiro, alguém tenha se preocupado em esconder esse tipo de coisa, mas se não houvesse nada ali, a dupla poderia muito bem coletar o máximo de combustível que pudesse, pois como esses mutantes são basicamente a junção de várias formas de vida orgânicas, é bem possível que sejam extremamente inflamáveis. E só para deixar bem claro, galera, eu não acho que as armas ou granadas estariam em uma boa condição de uso, mas depois daquele Jeep estar funcionando, nada é impossível, né? Se eles encontrassem algo, definitivamente precisaria testar primeiro, pois munições e armas antigas podem muito bem emperrar, ou ter um mau funcionamento, e simplesmente explodir na hora de atirar. Granadas então, nem se fala. E por falar em Jeep, aquela explosão foi muito bem controlada, hein? Só explodiu pra baixo e nem destruiu nada do Jeep praticamente. Eu sei que o veículo é antigo e é um veículo militar, mas ele tinha um tanque de propano vazando na traseira. O negócio praticamente explodiu inteiro, e o veículo ficou intacto. Após isso, o casal escala de volta para fora do penhasco e corre para a torre de vigia, onde fazem alguns curativos dos machucados um do outro e discutem sobre fazer uma quarentena de 5 dias para ver se foram infectados. E caso tenham sido, eles falam que vão fazer o que for necessário, mas como escaparam com vida daquele inferno, os dois tomam um drinkzinho em comemoração. Além disso, eles também decidem que vão fugir para a França se conseguirem passar esses 5 dias sem que os vestígios da contaminação deem as caras. Só que antes de fazerem isso, os agentes também concordam em destruir completamente o desfiladeiro, já que não querem que mais soldados sejam enviados para esse local, e nem podem arriscar que um daqueles mutantes saia e comece uma infecção global. No dia seguinte, o Levi se arruma colocando equipamento de travessia ao mesmo tempo em que a Draza usa um lançador de gancho para criar uma passagem para o lado oeste. Então ele se despede da Draza dando um beijo nela e dizendo que a ama, e volta para a própria torre. Logo que chega na torre, o Levi usa o rádio de ondas curtas para entrar em contato com a base e fazer o relatório de rotina. Porém algo de estranho acontece, e a Bartolomeu começa a falar com ele pelo rádio, perguntando se algo estranho tinha acontecido ali, e se o cara tinha descido o desfiladeiro, pois algo acionou o drone dela. O Levi nega essas duas coisas e diz que até chegou a ver o drone no qual ela fala, mas que fora isso, nada de estranho tinha acontecido. Aí ouvindo essa desculpa, a Bartolomeu fala que se o agente não fez isso, então com certeza foi agente do outro lado, e que por isso ele deve eliminar aquela pessoa imediatamente. E como não pode ficar sob suspeita, o Levi diz que irá fazer rapidamente, e a ligação termina. O que ele não sabia é que na hora em que começaram a mexer no computador da Dark Lake, que estava no bunker do desfiladeiro, uma foto dos dois foi tirada e enviada para a senhora, que já sabia que tudo que ele disse é mentira e que os agentes estão trabalhando juntos. Por isso ela entra em contato com o comandante de um esquadrão e avisa que precisa de ajuda para ir finalizar o agente Levi Kane, que está comprometido. Algum tempo depois, o Levi e a Draza estão nas duas bordas do desfiladeiro, amarrando algumas bombas nos invisibilizadores, quando a Draza decide que é uma boa hora para usar a lousa e dizer que também ama o Levi. Mas antes que ele possa responder, é possível ouvir um barulho vindo de longe. Então eles olham e percebem que tinha um helicóptero aterrissando na torre oeste. Vendo isso, o Levi manda a Draza fugir, e os dois saem correndo para a floresta carregando seus rifles de precisão. Sem terem noção disso, a Bartolomeu e o comandante que ela chamou invadem a torre para verificar onde estavam os agentes. Só que como não encontram nenhum sinal de vida, a mulher ordena que 4 drones militares sejam enviados para caçá-los. Alguns minutos depois, os dois agentes são encontrados pelos drones e viram alvo de uma chuva de balas que atrapalha muito a fuga. Por sorte, os drones têm o selo Stormtrooper de atirador e não acertam nenhum tiro, o que dá a oportunidade perfeita para os vigias contra-atacarem e acabarem com a ameaça. Aí com o caminho livre, eles correm até mais ou menos 4 km do desfiladeiro e entram em posição de tiro. Mas sem nem perceber que está na mira da Draza, a Bartolomeu descobre as frases na parede da torre e vê que o Levi tinha escrito: 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Nesse momento, os atiradores de elite miram nas bombas que tinham colocado nos invisibilizadores e atiram, fazendo com que uma reação em cadeia se inicie, com todos os equipamentos sendo destruídos em sequência. Aí com a destruição iniciada, os dois continuam correndo para o mais longe que podem.
Porém, o Levi tinha levado um tiro de raspão e tava meio manco. Por outro lado, a Bartolomeu e o capitão percebem que os invisibilizadores estavam sendo destruídos e que as sirenes tinham sido acionadas, indicando que o protocolo vira-lata foi iniciado e que em 2 minutos toda aquela região vai virar pó. E por isso eles voltam correndo para o helicóptero, na intenção de fugirem da explosão. Só que para o azar dela e de todo mundo que estava junto, o helicóptero não chega muito longe quando a bomba é acionada e a explosão acontece. Aí, por conta da onda de choque, o piloto perde o controle e a aeronave é derrubada. O Levi também acaba sendo pego pela onda de choque, mas por sorte ele é lançado para dentro de um rio. Já a Draza nem mesmo sente o vento da explosão, já que conseguiu chegar bem longe. Assim que anoitece, ela encontra uma caverna para ficar e percebe que o Levi tinha deixado uma carta em sua jaqueta, dizendo que era para ser lida ao pôr do sol caso ele não sobrevivesse para o encontro. Dessa forma, alguns dias se passam completamente e a Draza vai embora da caverna. Afinal, por sorte, a exposição à toxina não tinha sido forte o bastante para iniciar uma mutação. Algum tempo depois, a Draza vai para a França, no ponto de encontro que eles combinaram, e espera pelo Levi. Porém, o dia inteiro se passa e ele não aparece. Aí, vendo que o sol estava se pondo, ela entende que o amado acabou morrendo e decide ler a carta que ele deixou. Descobrindo que se tratava do poema Ela Implodiu à Noite, que o cara tinha escrito sobre ela. Alguns meses mais tarde, em abril, a Draza está trabalhando de garçonete em um restaurante na França, quando de repente ela olha para uma mesa e vê ninguém mais, ninguém menos que o próprio Levi, sentado ali com uma lousa, dizendo que gostaria de uma torta de coelho, que foi a primeira receita que comeram juntos. E então os dois se aproximam. A garota fala que ele está um pouco atrasado para o encontro, e o Levi responde que se machucou no trabalho, ouvindo a Draza responder que a cozinha está contratando caso ele seja bom em cozinhar. Porém, o Levi diz que na verdade é muito bom em atirar, praticamente recriando o diálogo que os dois tiveram da primeira vez. Aí os dois se beijam, sabendo que podem finalmente ficar juntos, sem ter que enfrentar soldados mutantes ou uma mega empresa. Bom galera, o plano deles de explodir os invisibilizadores foi muito bom, e funcionou perfeitamente. Melhor que isso era ter finalizado cada um dos soldados ali à distância, colocar um timer nas bombas e fugido de helicóptero, mas não seria tão dramático se eles fizessem isso, né? Mas além disso, é no mínimo estranho que ninguém na empresa tenha ido atrás desses agentes. Afinal, eles acabaram com um plano bilionário da organização, e definitivamente alguém iria querer finalizá-los, pois eu tenho certeza de que os dados não foram completamente apagados. Ainda mais os dados sobre a contratação de ambos. E por isso, o mínimo que eles deveriam fazer era criar disfarces, pintando ou cortando o cabelo. Além disso, ter documentos falsos para conseguir viver normalmente sem serem descobertos. E sempre manter o contato com antigos colegas de trabalho, para criar uma rede de segurança, pois a qualquer momento a cabeça deles pode ser colocada a prêmio, e eles precisam ficar sabendo disso antecipadamente, para evitar qualquer surpresa. Fala galera, esse foi como derrotar Entre Montanhas. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você estivesse comemorando a virada de ano e um apocalipse das máquinas começasse, o que você faria? Quer saber se esses jovens vão sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca dizer não para uma missão secreta suspeita. Afinal, você pode acabar encontrando o amor da sua vida nela e desencalhar de vez.